Onde nós paramos? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item... capítulo e item. Subitem 6. Capítulo 28. Item 6. É o subitem 6. Então, vamos lá. Tem que repetir a aula do Omar, porque no dia estava chovendo muito e faltou luz. Tá. Então vamos repetir a aula do Omar. 4. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dá-nos o pão de cada dia. Capítulo 28. Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui? O capítulo é o item 4, então. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Então tá bom. Vamos ler, fazer a prece. Item 4, capítulo 28. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também um alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua comida, mas o homem deve obtê-la à custa da sua própria atividade, com os recursos da sua inteligência, porque vós o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto. Por estas palavras fizestes do trabalho uma obrigação para ele, a fim de que exerça a sua inteligência na busca de meios para satisfazer as necessidades e também propiciar-lhe o bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem um trabalho, ele ficaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos. Auxiliais o homem de boa vontade, que se entrega a vós para o necessário, não aquele que se regozija na ociosidade, que tudo queria obter sem trabalho e sem fadiga, nem o que procura o supérfluo. Vamos à nossa prece, pedindo inspiração a Jesus e a Deus por esse momento de estudos. Agora que analisamos com Kardec a oração do Pai Nosso, pedimos a Tua inspiração, Jesus, a Tua permissão, a permissão de Deus para assim o fazer, bem como a inspiração do altivo e dos guias da nossa casa. Que seja então em nome desses espíritos amigos, irmãos nossos, da direção da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus de Nazaré, que damos por iniciados os estudos desta noite. Que assim seja. Então, o que nós lemos aqui? Nós lemos aqui a lei do trabalho. E Kardec, analisando Dai-nos o pão nosso de cada dia, ele falou da lei do trabalho, que a gente precisa trabalhar para o pão do corpo. E ele pede auxílio aos espíritos. O animal busca o seu alimento, ele encontra. O homem tem que usar a sua inteligência, tem que trabalhar para isso. O suor do rosto. Então, ele está falando aqui do pão material, que a gente tem que trabalhar. E ele continua. Quantos fracassam por sua própria culpa? Sua negligência, sua imprevidência, sua ambição e por não terem querido se contentar com o que lhes haveis dado.
Esses são os autores da sua própria desgraça e não têm o direito de se lastimarem, pois são punidos no que pecaram. Mas esses mesmos não são abandonados por vós, porque sois infinitamente misericordioso e lhes estendeis a mão caridosa desde que, como filho pródigo, retorne sinceramente para vós. Então também tem aqueles que buscam o pão de cada dia, mas que fracassam por sua própria culpa. Eles se lastimam, muitos vão roubar, muitos até assassinam para obter recursos. E querem muito, querem demais. Deus não abandona esses. E até o dia que eles retornem ao bem para serem auxiliados. Antes de nos lastimarmos da nossa sorte, perguntemos a nós mesmos se ela não é uma obra da nossa autoria. Sempre nós somos os autores das nossas próprias aulas. Se não é consciente, é porque nós resolvemos no passado passar por determinadas dificuldades, por determinados sofrimentos. Mas na maioria dos casos das nossas dificuldades, os culpados somos nós mesmos. Foram escolhas erradas, decisões erradas que tomamos nessa mesma vida. É ou não é? A cada sofrimento que nos chegue, verifiquemos se não dependia de nós evitá-lo. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do atoleiro e que fazer um bom uso dela depende unicamente de nós. Você escolhe um namorado errado. Você que escolheu. Aí você não quer, tem medo de desmanchar. Você não tem que ter medo. A escolha é sua. Aí você sabe que está escolhendo errado e mesmo assim mantém, casa, vai dar ruim. Você já viu que ia dar ruim. Aí você vai se lastimar de quê? Mas você mantém, tem filhos, a coisa fica cada vez mais complexa. Você vai se envolvendo em algo que não deveria, por escolha sua. Preservai-nos, meu Deus. Aí continua aqui. Visto que a lei do trabalho é a condição para o homem na terra, dai-nos a coragem de ter força necessária para cumpri-la. Aqui mais na frente. Se o trabalho nos é impossível, nós nos entregamos à vossa divina providência. Preservai-nos, meu Deus, de desenvolver em nós a inveja contra aqueles que possuem e que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, enquanto que a nós falta o necessário. Então está pedindo, eu estou pulando um pouquinho aqui, para não se tornar tão cansativa essa leitura, porque ele está dizendo aqui para a gente, também pedindo força para não ter inveja de quem tem mais do que a gente. E se muitas vezes nos falta o necessário, a gente não invejar aquele que tem o supérfluo. Né? A gente não sabe por que nos falta, muitas vezes, até o necessário. Afastai também do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade, às vezes a nossa infelicidade. Por quê? As vidas não são estanques. Agora é uma nova vida, acabou tudo, ignora o meu passado. Não é assim. Claro que essa é uma nova vida, mas as vidas são ligadas umas às outras. Hoje eu colho o que eu plantei no passado. Eu tenho uma nova vida com uma nova oportunidade, mas o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. Nós somos os mesmos. A gente tem novamente encontros com pessoas que já tivemos no passado. A gente se encontra numa situação que nós construímos no passado. Então, quando ele fala do pão, é o pão material que você tem que trabalhar, mas que você mora numa comunidade, como a maioria que mora, num lugar difícil, que falta o necessário. É porque você pediu para vir numa situação dessa, como prova, como você precisa passar por essa prova, ou por expiação, porque você foi indiferente aos outros.
Quando a gente estuda ali o livro Céu e Inferno, a história lá da senhora que foi empregada, tinha outro nome na época, mas ela era empregada. E ela fez tudo pelos seus patrões. Tratou muito bem os patrões. E ela veio um período difícil, os patrões perderam o que tinham, perderam os bens que tinham, não podia mais nem pagar ela. O dinheiro que ela juntou com o que ela ganhava, ela ajudou os patrões. Ela ajudou, para eles não irem à falência. E depois eles desencarnaram, os patrões desencarnaram, e ficou um filho doente. E ela ficou com um filho doente até o final, cuidando do filho doente. Aí perguntado a ela, desencarnou, Kardec evocou, chama esse espírito, e o que esse espírito diz? Que ela tinha vindo 2 encarnações seguidas muito rica, mas que ela tinha feito bem. Mesmo rica, ela foi uma pessoa boa, ela se interessou pela dor do outro. Então ela pediu para vir pobre, para ver se ela aprendeu a solidariedade. E ela veio pobre. Aí ele pergunta, e qual é a relação deles, desse seu patrão com você, desse casal aí que você foi trabalhar e que você ajudou? Ela diz assim, eu poderia reencarnar com eles ou com qualquer outra família. Eu é que escolhi eles, porque uma vez eles me foram úteis aqui na Terra, uma vez eles me ajudaram. Graças a Deus eu venci essa prova também e agora não reencarnarei mais no planeta Terra. Olha só, que beleza. Ela saiu de um mundo de dor, de um mundo de sofrimento que é a Terra, para um mundo melhor. Agora, é uma situação, não é? Uma outra situação, você reencarna numa posição social diferente, porque você nunca ligou para ninguém, sempre foi indiferente para as pessoas, sempre foi egoísta, tinha o necessário e o supérfluo, e do teu supérfluo você nunca deu para quem precisava mais. Aí você amarga uma situação difícil, colhendo aquilo que você plantou. São 2 situações diferentes, não são? Pois é. Então no Pai Nosso, dai-nos o pão nosso de todo dia. Está implícito até isso, me ajuda a ter o pão, Senhor. Que eu consiga esse pão com honradez, com trabalho, sem eu reclamar. Que eu não tenha inveja daquele que tem. Que eu não tenha raiva porque eu não tenho e ele tem. Entenderam? Está tudo isso implícito nessa passagem aqui do pão nosso de cada dia. Na outro parágrafo ele vai pedir a Deus para afastar a ideia de que nós estamos sendo injustiçados. E no final, quando ele diz assim, ele diz assim, tudo que fizermos para afastá-los será inútil, se não colocarmos em oposição a eles a vontade inquebrantável de permanecer no bem. Senhor, sustentai-nos em nossas fraquezas, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos das nossas imperfeições, para que possamos impedir que os espíritos impuros tenham acesso à nossa alma. Senhor, o mal não é obra vossa, porque a fonte de todo o bem, que sois vós, não pode jamais criar nada de mal. Somos nós mesmos que o criamos, ao desrespeitar as vossas leis e pelo mau uso que fizemos da liberdade que nos concedeste. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém. Aqui no final, ele está falando de questões já do mal, do bem. Então ele está pedindo aqui o sustento para a alma. Então o pão, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Esse pão é o pão do corpo, que a gente tem que conquistar com dignidade, e o pão da alma, o que alimenta o nosso espírito. Quando você come o pão do corpo, você almoçou bem, tomou café bem, você está alimentado,
o teu corpo está firme, está forte, você está trabalhando. Porque o trabalho é lei de Deus. Se a gente vê, a gente não para, a gente está numa casa espírita que a gente está desde cedo aqui trabalhando. Quantas vezes já venhamos aqui falar, né? Você está aí sentado, você está ajudando a tua mãe ali. Enfim, aqui na casa espírita a gente está trabalhando desde cedo. Nós vamos para casa, vamos dormir e vamos vir para cá trabalhar. Continuar o trabalho como espírito. Então ele está pedindo o pão da alma. Se para você trabalhar o dia inteiro, como a gente está trabalhando, você precisa do pão do corpo, porque sem força física você não consegue fazer nada, sem força moral você sucumbe diante dos maus espíritos. Então você pede também o pão do espírito, o pão que alimenta o nosso espírito, que nos dá forças para não cair em tentação, porque é o que ele vai falar depois. Não nos deixeis em cair em tentação. Mas para isso você precisa estar forte espiritualmente. E a gente pede no Pai Nosso, então, o pão do corpo e o pão do espírito. Imagine os espíritos desencarnados fazendo a oração do Pai Nosso. Eles vão pedir o pão da alma, não é? Mais o pão da alma do que o pão do corpo. Eles vão ter o alimento no mundo espiritual, mas eles precisam mais do alimento da alma. Está entendendo, Andressa? Então vamos para adiante. É o capítulo 28. Lá no final do livro. A página é diferente. Aí vem o 5. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem perdoar, como nós perdoamos a quem tem que perdoar. Olha que coisa. No Pai Nosso, as pessoas não prestam atenção nisso. Eu vou ler aqui, mas antes eu vou falar. Olha só. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente está dizendo assim, meu Deus, me perdoa. E a gente erra muito, não erra? Então a gente pede perdão. Mas me perdoa, Senhor, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Então eu tenho o dever de perdoar aquele que me ofende. Eu preciso do perdão, mas o meu perdão está atrelado o perdão que eu preciso está atrelado ao perdão que eu tenho que oferecer para o outro. Perdoar o outro é você não guardar mágoa. Amar o inimigo não é você pegar um inimigo e levar para a tua casa. É você não guardar mágoa, ressentimento, vingança, ódio. É deixar ele livre. Então, Jesus fez isso. E em várias passagens nós colocamos aqui, eu lembro que eu falei sobre isso aqui na aula que a gente deu, sobre o Omar falou de novo disso aqui? Se Jesus fala que tem várias passagens sobre o perdão, várias, uma delas, aquela que o homem que devia 100 talentos, o Senhor, o reino dos céus é semelhante a um homem que devia 10 mil talentos, ou 100 mil talentos. E quando chegou diante do Senhor, o Senhor, me paga o que tu me deves. Aí o que o homem falou? Não, Senhor, manda prendê-lo. Prende a família dele toda, porque na época era assim, prendia pai, mãe, filho, todo mundo passava a ser escravo do dono, para que pagasse a dívida dele. Não, não faz isso, me dê uma chance, eu vou trabalhar, eu vou perdoar. O Senhor, com compaixão dele, disse, tá bom, eu perdoo a sua dívida, pode ir embora. Quando ele foi embora, ele encontrou alguém que lhe devia. Devia a ele 10 talentos. Ele devia 10 mil, o Senhor perguntou. O outro só devia 10 a ele. É como se eu tivesse devendo a você 10 mil reais e eu perdoo a sua dívida. Aí você vai para encontrar com a Andressa te deve 100 reais. Você não, vai me pagar. Se eu te perdoei 10 mil, por que você não pode perdoar 100 dela? Quando ele encontra lá com o outro, no caminho, ele pega pela goela, você vai me pagar. Não faça isso comigo.
A Andressa disse para você, não faz isso comigo, eu vou te pagar, deixa eu trabalhar, eu vou juntar o dinheiro, vou te pagar. Aí você diz, não, me paga o que me deve, mas eu não tenho agora. Então você vai presa, vou denunciar você. Você foi justa com a Andressa? Foi isso que o homem fez, ele não foi justo com o outro. Aí, quem viu a cena, voltou lá no Senhor da vida e falou, ó, o Senhor perdoa ele, ó, ele saiu daqui, olha o que ele fez lá embaixo, com o outro. Aí o Senhor chama ele de volta, você é um servo mau, eu te perdoei, tudo que você me devia, e você não perdoou o teu próximo? Agora tu vai me pagar tudo. Pode prender ele, pode amarrar ele. É assim a lei. Por isso Jesus colocou, perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo quem nos tem ofendido. A gente fala Pai Nosso rápido, não para, não atenta para isso. E tem várias outras situações no Evangelho sobre o perdão. Vamos ler aqui algumas passagens. Ó. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos a vós. É uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos que pagar. Nós rogamos a vossa infinita misericórdia o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras. Da caridade, fizestes uma lei definitiva para nós. Mas a caridade não consiste apenas em ajudar o semelhante na sua necessidade. Ela também está no esquecimento e no perdão das ofensas. Como poderíamos implorar a vossa indulgência se não esquecemos de usá-la para com aqueles nos quais nos queixamos? O perdão, a falta de perdão gera mágoa. Se eu não te perdoo, eu estou magoado com você, não é? Gera mágoa. E isso no mundo espiritual, eu lembro do espírito Inácio Bittencourt falando sobre isso ao altivo, para nós, através do altivo para nós, que estávamos estudando. Ele disse assim, se vocês soubessem o que a mágoa faz aqui no plano espiritual, vocês não fariam o que fazem na Terra, escreveriam muita coisa, tem muito que se falar sobre isso. Então, quantas pessoas partem para o plano espiritual magoados? Quantos? Por falta de perdão. Vão aos milhares. Então vamos supor, a Lurdinha está magoada comigo, porque eu fiz alguma coisa para ela e que eu ofendi, e ela não me perdoou. Como é que ela vai ficar? E o contrário. Vocês imaginam, aí ela vai me perseguir, não é? As obsessões é isso, falta de perdão. Falta de perdão. Então, eu fiz uma coisa muito grave nela que ela não me perdoou. Aí ela vai me perseguir, vai ser uma obsessora. É o que a gente vê aqui nos trabalhos mediúnicos. A gente vê questões da época da Inquisição, a gente vê questões da época da escravidão, a gente vê questões de problemas de terra na Europa, aquelas brigas por causa de terra. Então a gente vê problemas econômicos, problemas religiosos, problemas de autoritarismo, de abuso do poder, da força, e que não houve perdão, nem de um lado, nem de outro. Aí é uma dor. Aí às vezes você vê uma família que você está vendo agora aqui, bonitinha a mãe, bonitinho o pai, bonitinho o filho, bonitinha a filha, todo mundo bem arrumado, tal, mas que não vive em paz. Pertence a uma classe média, tem o necessário em casa, tem até o supérfluo, tem uma vida econômica estabilizada, equilibrada, mas tem um problema ali que eles não conseguem resolver. Eles não vivem em paz. Por quê?
Por causa da falta de perdão, falta de amor. O amor é contrário ao ódio. O amor é a mesma coisa que o perdão. Quem ama, perdoa. Então, se de lá para cá não tem, a pessoa fica magoada, ela pode até perseguir. E se a Lourdinha que tivesse que fazer alguma coisa a meu favor e não fez, ela tinha que me perdoar, morreu sem me perdoar, e eu fico aqui, poxa, ela não me perdoou, ela também não vai ficar bem. Então essa questão aqui do perdão, ela é muito importante nas nossas vidas. Aí a gente lembra de uma outra parte do Evangelho que foi estudada aqui atrás, se eu tiver aqui, perdoai, deixa eu ver, está lá atrás, acho que é o amai os vossos inimigos, deixa eu ver se está aqui. Tem várias passagens, mas essa vem ao encontro do que eu estou dizendo aqui agora, que é aquele que diz assim: perdoai o vosso inimigo enquanto estais a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, para que não te entregue ao promotor, o promotor te entregue ao juiz e seja colocado em prisão, e de lá não saia até que pague o último ceitil. É essa passagem aqui. É essa passagem que está aqui, que eu não vou ficar procurando aqui, senão eu não vou... é esse aqui, ó. É o capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. O que é a pessoa misericordiosa? O que é a misericórdia? Perdão. O perdão. Aí ele diz assim: reconciliai-vos o mais cedo possível com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz. Então, estamos nós dois aqui, somos inimigos. Se a gente não se reconciliar, vamos ser entregues ao juiz. Que juiz é esse? A nossa consciência. A nossa consciência. O juiz se entrega ao ministro da Justiça. Quem é o ministro da Justiça? A Justiça. A Justiça é a lei. Vai cumprir a lei. Você vai reencarnar. E você vai ser colocado na prisão. A prisão é o corpo. Você vai voltar. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não pagares até o último centavo. Então vou pegar de novo a Lourdinha, que fica mais fácil. Ela foi lá, ela não me perdoou. Eu não perdoei ela. Nós somos inimigos. Então, ela já foi entregue ao juiz. Ela já está na mão do juiz. E eu também. O juiz é a consciência. Não tem ninguém no mundo espiritual, Deus te julgando, os espíritos te julgando. Espírito bondoso não faz isso. Você vai ser bem recebida. Bem recebida. Morreu agora, não importa, vem cá. Mas a tua consciência vai te acusar dos seus erros. Eu só vou te ajudar. Na casa espírita, a gente quer saber o que você fez ou deixou de fazer? Não, quer saber o que você quer fazer daqui para diante, para você trabalhar, para você melhorar. O mundo espiritual é a mesma coisa. Mas ela não perdoou. Ao juízo na cabeça dela. Aí o juiz vai entregar ao ministro da Justiça. A justiça é o quê? Ela vai ter que reencarnar comigo de novo. E eu com ela. Porque eu vou desencarnar, a minha consciência me acusar, e vamos dizer assim, vamos voltar para tentar ajeitar isso? Temos que ajeitar. Temos que nos perdoar.
temos que nos amar. Aí a gente volta. Aí vai ser uma vida tranquilona? Depende muito de nós. A gente pode cometer o mesmo erro, a gente pode vencer por algumas situações, não vencer em outras, desencarna, vamos voltar, voltamos junto novamente, e assim a gente vai caminhando. Por isso o perdão, ele é uma declaração de amor ao outro. Vamos lá. Jesus perdoou Judas? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Perdoou, claro. Jesus perdoou. Desculpem, tá? A minha garganta é de tanto falar. Jesus perdoou Judas. Ele compreendeu, ele não se sentiu ofendido. Perdoou. Quem que ficou na mão do juiz? O Judas. Como é que ficou a consciência dele? Caramba, eu traí Jesus. Não aguento, o que eu fiz? Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Aí se suicida. Continua com a consciência culpada. Você vai voltar para a terra, vai botar na prisão, que é o corpo, que a gente está limitado, e vai resolver lá, vai pagar tudo lá na terra, vai resolver seu problema, até você resolver. E você vai voltar tantas vezes quantas forem necessárias para resolver essa questão. Entendeu como é que é? Então o perdão é o que há de mais importante para a vida do espírito. O que há de mais importante, você não guardar mágoas. Não guardar mágoas, perdoar, porque a vida segue em frente. Jesus seguiu em frente. Judas ficou para trás. Pedro seguiu em frente. Paulo de Tarso errou, não errou também? Mas seguiu em frente, ele não se matou, se arrependeu e deu um rumo novo na vida dele. Todos os apóstolos seguiram em frente. Judas ficou preso até ele voltar e reparar o erro que ele fez. Entendeu isso? Entendeu, minha filha? Entendeu? Tá. Então vamos lá. Aí ele diz aqui: da caridade fizestes uma lei definitiva para nós. Mas a caridade não consiste apenas em ajudar o semelhante na sua necessidade. Ela também está no esquecimento e no perdão das ofensas. Como poderíamos implorar a vossa indulgência se nos esquecermos de usá-la para com aqueles dos quais nos queixamos? A gente não aprende na doutrina espírita que fora da caridade não há salvação? Que beleza de frase! Que beleza! Kardec, os espíritos não dizem assim: fora do espiritismo não há salvação. Não, não é isso. Porque isso seria um sectarismo. Sectário é aquele que separa, que divide. Então, só vai ser salvo quem for espírita. Não. A caridade é que nos leva à salvação. Então você pode ser caridoso na doutrina espírita. Você pode ser caridoso em qualquer igreja, em qualquer religião. Fora de toda e qualquer religião. Fora da caridade não há salvação. Agora, que caridade é essa? É você dar o feijão, é você dar o arroz? Essa é a caridade material. Não é só essa. Tem a caridade moral, que é você perdoar quem te ofende. É você ouvir aquele que quer conversar com você. É você saber ouvir. É você ter paciência. É você ter tolerância. É você ser resignado. Sabe o que é ser resignado? O resignado é aquele que não reclama. Não é conformismo. Mas tem coisas. A Lurdinha desencarnou. O que eu posso fazer? Dá para eu trazer ela de volta? Dá?
botar ela aqui de novo, colar lá o espírito dela, vir. Não dá. Aí eu vou me revoltar contra Deus. Deus não existe, Ele é mau, Ele me tirou quem eu muito amo, quem eu sempre amei. O resignado diz assim: claro, a gente sofre, a gente tem saudade, mas a gente entende que faz parte da lei. E diante da dor, o que eu posso fazer para ser útil ao meu semelhante? Aproveitar essa dor. Será que eu não separei muitas famílias, muitos casais? Também? E agora eu preciso estar separado de quem eu mais amo? Pode ser por aí. Pode ser. Então o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar pelas famílias. Vamos trabalhar pelas crianças, vamos instruir o outro, vamos, como nós estamos fazendo aqui na Casa Espírita. Então, o resignado é aquele que compreende a dor que está passando. A pobreza, o pobre pode ser revoltado ou o pobre pode ser resignado. O resignado não reclama, vai trabalhar, come o que tem, faz o que pode. Não tem pobreza ali perto de vocês e a pessoa está sempre rindo, não tem? Tem. Agora, tem pobre ali que está sempre reclamando, né? O que está sempre reclamando, falta o quê? Resignação. Significa que ele não está aprendendo a lição, que ele vai ter que passar por aquilo de novo, até aprender. Ele não aprendeu, ele se revoltou. Então, a questão do perdão é uma questão de caridade. Eu preciso perdoar o outro. Somos todos imperfeitos. Dai-nos, meu Deus, forças. Vocês querem perguntar alguma coisa? Quer, Luana? Quer? Rafaela? Não. Dai-nos, meu Deus, forças para apagar em nossa alma todo ressentimento de ódio, de rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança em nosso coração. Se for da vossa vontade nos retirar hoje mesmo daqui da terra, fazei que possamos nos apresentar a vós livres de qualquer animosidade, exemplificando o Cristo, cujas palavras derradeiras foram de perdão para os seus algozes. Jesus não disse: perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, não é? Quer dizer, Jesus perdoou, está pedindo a Deus perdão por eles. Meu Deus, olha, eu não estou me sentindo ofendido não, perdoa, porque eles são os ignorantes, eles não sabem o que estão fazendo. Foi livre, foi embora. Agora imagine Jesus perdoando, morrendo com raiva daqueles camaradas. Não ia sair dali. Que a gente morra tranquilo, em paz. Né? Sem ódio, sem animosidade, sem raiva de ninguém. Está tudo no Pai Nosso isso. Aí fala das perseguições, né? Bem-aventurados que sofrem. Vamos lá. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. É uma outra questão. A gente vai ler alguma coisa, mas vamos falar aqui. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Luana, Jesus nos ensinou assim: não me deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não foi assim: livra-me da tentação e livra-me do mal. Não, livra-me do mal, mas não deixe cair em tentação. Por que não me deixe? Porque a tentação depende de mim. A tentação, você já foi tentada? Você já foi tentada? Nunca teve tentação na sua cabeça para fazer uma coisa que você sabia que não podia fazer? Você já também? Eu também. Ainda vem tentação na tua cabeça? Vem. Vem tentação na tua cabeça? Vem tentação na tua cabeça? Na minha também. Vem a tentação. O que significa tentação? A tentação é que você ainda tem aquilo que não está bem resolvido dentro de você. Você tem alguma coisa a resolver, ela está dizendo isso. Mas se vem a tentação
e eu resisto à tentação, eu peço força a Deus. Na oração ele está pedindo: meu Deus, não me deixe cair em tentação, me dá força. Eu estou desenvolvendo a minha razão. A tentação é para desenvolver a razão. Ela faz parte do processo evolutivo do homem. Eu vou repetir. A tentação faz parte do nosso processo evolutivo. Tanto o encarnado quanto o desencarnado. O desencarnado também tem tentação. O desencarnado também tem desejos, bons desejos e maus desejos. Mas você pede forças a Deus para você não cair na tentação. Ela só depende de você. Você acabou de ouvir aqui a palestra, o estudo, concordou, entendeu, compreendeu, me deu razão aqui, não a mim, deu razão aqui. Aí você sai ali, vem um pensamento para você fazer algo que você sabe que não é correto. Aí você está na tentação, estou sendo tentada. Pode ser que isso brote da sua cabeça, porque você gosta. Mas pode ser um espírito que esteja ali te esperando, que vai te tentar. Vamos embora fazer isso, vamos embora. Pode ser também. Ele quer te destruir. Ele quer que você se machuque, se arrebente. Ou ele quer sentir o mesmo prazer que você sente com você. Pode ser isso, pode ser tudo. Agora, se isso brota da sua mente, se isso vem do espírito, significa que você não venceu aquilo. Significa que você ainda tem o mal dentro de você, algo que precisa ser resolvido. Deixa eu só acabar o raciocínio, aí deixa você perguntar. Então, tem algo que você tem que resolver, você tem que lutar com esse mal. Até que você vai vencer, isso não vai vir mais na tua cabeça, nem ninguém vai ser tentado. Por exemplo, eu não fumo. Eu nunca botei cigarro na boca, eu não fumo, não tem menor. Para mim é indiferente. Se fumar perto de mim, eu sinto nojo. Se você fumar, eu sei, sentado aí que você fumou, porque eu sinto cheiro. Eu não fumo, não gosto de cigarro. Adianta, eu vou ser tentado a fumar? Não. Adianta um espírito me tentar para eu fumar? Não. Está resolvido dentro de mim, não está? Problema do cigarro? Tá. Eu não uso drogas. Eu nunca usei drogas. Não bebo. Não tenho vício da bebida. Adianta me tentar com a bebida? O espírito vai perder tempo. Com a droga, me adianta tentar? Não, isso está resolvido dentro de mim. O que não está resolvido, aí eles vão atuar ali. Aí eu preciso resolver. Pergunta. Essa tentação que vem através do espírito e que tentação que é minha mesmo. Ela aparece assim do nada? Vem do nada. Quando ela vem do nada, significa que alguém está colocando na sua cabeça. Você consegue prestar atenção. Hoje veio uma coisa na minha cabeça. Eu fui para casa, veio. Aí eu peguei o celular, botei o fone de ouvido, passei ali e botei numa coisa que me interessava. Me interessava lá. Vocês sabem de onde se originou? Era o que eu leio lá. Eu queria estudar um pouquinho da história. Aí veio uma coisa que me chamou a atenção, de onde vieram os ciganos. Eu falei, interessante isso. E fui ouvindo. Tudo indica que veio da Índia. Não se sabe muito porque eles não escreviam, a língua que falavam, enfim, eu fui estudando, fui lendo, ouvindo aquilo ali, falei, pô, legal, eu nunca tinha visto isso. O pensamento que veio na minha cabeça, eu só estou me lembrando agora. Então, o que aconteceu naquele momento? Naquele momento, alguém falou assim, eu vou dar uma espetada nesse camarada. Jogou a onda de pensamento. Veio ao encontro de algo que eu ainda tenho dentro de mim.
Eu peguei, consegui ver outra coisa, foi embora. Entendeu? Se brota da tua cabeça ou se vem na tua cabeça, não importa. O que importa, o que é que está vindo na tua cabeça. Para você resolver. Se não for bom, você tem que resolver. Até se tornar uma coisa resolvida dentro de você. É um processo. Para a gente chegar a espírito puro, tem que estar com tudo resolvido em nossa vida. Eu estou com raiva de você. Significa que eu tenho raiva ainda. Eu tenho que saber lidar com a vida sem que eu sinta raiva de você, ou seja lá do que for. Estou vendo que as pessoas ainda estão numa situação e que eu não estou mais. É assim que Jesus disse. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu não estou nessa vibe. O problema é deles, eles vão sofrer por causa disso. O que você pode fazer e que dá certo é você materializar essa tentação da seguinte maneira: esse lixo não é meu, eu não quero esse lixo para mim, tira da minha cabeça. Faz com a mão, materializa. Se estiver na rua, vai lá para o bueiro, para o esgoto, para o mato, aqui tem mato aberto, vai, isso não é meu. Meu Deus, me ajuda. Na hora vai sumir. E se sumir na hora, significa que veio de alguém. E nós que viemos aqui fazer um esforço, somos, vigiados o tempo inteiro. Os espíritos estão assim, doido para dar-lhe uma rasteira. Entendeu? Aí eu estou falando isso para vocês aqui, alertando a vocês e estou me alertando também. A minha voz aqui, vamos pegar o exemplo, está indo ali fora, todo mundo está ouvindo ali na rua. Os espíritos que estão ali, que não entraram, é que estão ouvindo. A não ser que eles se mandem daqui. Se ficar ali esperando, eles estão ouvindo. Danado da vida. Quando eu sair daqui, eles vão estar lá. Eles vão vir em cima de mim? Pode até andar olhando de longe, perseguindo. Mas eu estou vigilante, eu vou estar protegido. Se eu abrir brecha, eles entram. Aí, eu sou um alvo ou não sou? Mais alvo ainda do que você, porque eu estou aqui à frente. Então eu tenho que ter muito cuidado. E as tentações, os pensamentos vêm de todos os lugares. Às vezes não é nem tentam te tentar. Isso se chama assédio. Se chama assédio. Então você tem os espíritos a gente tem o anjo da guarda, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos e os espíritos que te assediam. Ele deu um nome aqui, fugiu da minha cabeça. Espíritos... A gente viu algumas aulas atrás, que te assediam. Está aqui na frente. Está aqui na frente, vai ver daqui a pouquinho. Quando é que ele fala do anjo da guarda? Cadê? Não, foi aqui atrás, não foi o anjo da guarda? Não, Pai Nosso. Eu acho que é o 51. Hã? É o 51, não é? Prece ao anjo da guarda, deixa eu achar aqui. 50, pelos inimigos. Não, não é esse aqui não. Cadê do anjo da guarda que está aqui? Qual é o número? Prece pelo anjo da guarda. Qual é o número? Me diz o número. Hã? 2? Então a gente viu lá. Item 2. Não, o 2 é prece aqui pelo oração dominical. Acha aí o número.
para os médiuns. São espíritos sedutores, é isso mesmo. E agora lembrei, espíritos sedutores. Então você tem o anjo da guarda, você tem um espírito familiar, você tem um espírito simpático. O simpático pode ser para o bem ou para o mal. E você tem os sedutores. Os sedutores querem te seduzir. Eles querem te seduzir, por isso que eles são sedutores. São malandros, então só te conhece, te esquadrinha todinha. Sabe dos seus desejos, das suas vontades, da onde você pode cair, sabe das suas quedas morais, sabe do que você é capaz, do que você não é, ele sabe. Então aqui. O problema dela é a sensualidade. Um exemplo. A sensualidade. Toda hora eu vou trabalhar isso. Quando passar um homem bonito ali, você olha só. Aí quando você estiver assim, olha só. Aí vai criando na sua cabeça imagens. E se você deixar, é porque você está gostando. Aí é a tua fraqueza aí. Puxa mesmo, como vai ser bom. Ah, mas o fulano é casado, eu não posso fazer isso com ele. Que nada, vamos lá. Vamos lá. Se você resiste, você está se fortalecendo, você está criando resistência ao mal. Você está desenvolvendo a razão. Não, eu não vou, claro, ele é casado. Ele tem responsabilidades. Não vou fazer isso. Não. Meu Deus, me ajuda, tire isso do pensamento. Mas se você tem essa tendência, você vai acabar indo e você vai levar um tombo. Eles vão te levar para uma situação que você tem fraqueza. Eles não vão te levar para o bar para beber, porque você não bebe, você não gosta de beber. Isso aí não vão perder o tempo. Ah, mas na parte sexual, ela tem coisas mal resolvidas dentro dela. Aí vai trabalhar essa parte sexual com você. Vão te seduzir nessa parte. Esse é o teu ponto fraco, entendeu? E por isso que a gente tem que se conhecer. Ah, eu tenho essa coisa mal resolvida dentro de mim. Eu preciso resolver isso dentro de mim. Isso só depende de quem? De mim. Entendeu? Entendeu como é que é? Entendeu agora? É isso que ele está dizendo. Então, não nos abandoneis a tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos. E a gente vai terminar lendo aqui, fazendo a prece, né? Dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos que tentam nos afastar do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e nos aperfeiçoar. A causa primária do mal está em nós, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais eles nos mantêm para nos tentar. Não é tudo isso que eu te acabei de dizer? Cada imperfeição é uma porta aberta à influência desses espíritos, enquanto que contra os seres perfeitos, eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa de atacá-los. Tudo o que fizermos para afastá-los será inútil, se não colocarmos em oposição a eles uma vontade inquebrantável, botar a nossa vontade inquebrantável de permanecer no bem e uma renúncia absoluta ao mal. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir nossos esforços. Aí então os maus espíritos se afastarão naturalmente, visto que é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossas fraquezas. Inspirai-nos pela voz dos vossos anjos, dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos das nossas imperfeições, para que possamos impedir que os espíritos impuros tenham acesso à nossa alma. Senhor, o mal não é obra vossa, porque é a fonte de todo o bem, que sois vós. Não pode jamais criar nada de mal.
Somos nós mesmos que o criamos ao desrespeitar as vossas leis, pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens obedecerem às vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu nos mundos mais adiantados. O mal não é necessidade fatal para ninguém. Parece irresistível somente para aqueles que a ele se entregam com satisfação. Se nós temos a vontade de fazer o mal, também podemos ter a de fazer o bem. Eis a razão por que o Senhor vos pedimos ajuda e de todos os bons espíritos para resistir à tentação. Ficou bonito, não é? Ficou bem entendido? Então a gente fecha os olhos e vamos dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Fortaleça a nossa vontade, Senhor. Fortaleça para que os maus espíritos não tomem conta da nossa alma. Somos espíritos em luta, Jesus, e tu sabes bem disso. Lutamos todos os dias conosco mesmo, com o nosso pensamento, que é um atributo nosso. As nossas lutas, só queremos e precisamos sair vitoriosos, nós mesmos. Fortaleça-nos, ajuda-nos a criar resistência ao mal. Que a nossa alma tenha o coração puro, como tu dissestes, que só estes verão a Deus. Ajuda-nos a purificar o nosso coração, Jesus. Ajuda-nos, corrija-nos, ajuda-nos a nos corrigir. E que sejamos dignos da presença desses espíritos amorosos, esses que nos amam, esses que usam-nos na mediunidade. Que sejamos sempre instrumentos do bem, instrumentos do amor, instrumentos do teu amor, Jesus, aqui na terra. Que sejamos caridosos, que tenhamos forças para perdoar aqueles que nos ofendem, assim como te pedimos, nos perdoe, Senhor, pelos males que fizemos. Pedimos perdão àqueles que ofendemos. Pedimos perdão a todos aqueles que magoamos um dia, que fizemos chorar. Perdoa-nos, pois nós também perdoaremos a quem nos ofende. Que Deus nos ajude a vencer. Que Deus nos ajude a caminhar, a aproveitar essa encarnação e sair vitoriosos. Darmos um passo grande na direção de Deus. Que essa reencarnação seja proveitosa para todos nós. E os desencarnados tenham forças também para vencer a eles mesmos. Que Deus abençoe a nossa casa espírita. Que Deus abençoe a todos que aqui estamos. Que Deus nos leve para os nossos lares em paz e em segurança. Que Deus nos conduza na vida, tanto na vigília quanto durante o sono. E que nesta noite possamos estar todos aqui, livre das tentações, livre dos males, vencendo as tentações. Estaremos aqui no trabalho do bem, com os nossos guias e benfeitores. Em nome do amor que vibra nessa casa, no coração de todos os presentes. Em nome do nosso amor, Lourdinha. Em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrado os estudos da noite de hoje em torno do teu Evangelho, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.